Irmãos, eu estou muito alegre e com muita saudade dos irmãos aqui de Alagoas. Né? No passado, muitos anos atrás, nem me lembro quantos anos atrás, passava sempre por aqui, Maceió e principalmente Palmeira dos Índios, né? E até hoje eu me lembro, certo? Daquele local de reuniões, hoje é o Bucafé, né? E muita saudade dos irmãos. E graças ao Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. Por isso, né, claro que o espírito dessa reunião também me constrangeu a me consagrar mais uma vez ao Senhor, né? Então, nós estamos todos muito alegres. Esta é a verdadeira festa que nós celebramos para o Senhor. Irmãos, as nossas reuniões devem ser sempre uma festa para o Senhor. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Ele quis separar um povo para si. E esse povo tinha uma coisa de diferente de outros povos para com seus deuses. Esse povo teria que celebrar uma festa ao Senhor. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1, como diz? Vamos dar uma olhada. Como diz? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Quem achou? Quem achou? Pode ler. É isso aí. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó que essa noite Satanás esteja ouvindo. O rei do Egito, do mundo, esteja nos ouvindo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, as nossas reuniões foram ordenadas por Deus. As reuniões da igreja não são meramente um rito religioso. Deus é que nos ordenou para que celebrássemos uma festa ao Senhor. Por isso, irmãos, é proibido ficar triste na reunião, né? Temos que nos alegrar. Ali, irmão, tem muitos motivos para nós nos alegrarmos, porque havia 3 festas principais anuais que o povo tinha que celebrar ao Senhor, não é? No Antigo Testamento. Quais são as 3 festas? Quem sabe? Começa pela festa da... Não tem muita certeza? Os jovens não sabem? Qual é a primeira festa? A festa da Páscoa. Pode falar com convicção. É a festa da Páscoa. Vocês jovens precisam, né, precisam ter essa certeza. Porque tudo começa com a Páscoa. Tudo começa com a morte do Cordeiro Pascal. Tudo começa com a morte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Senão, irmãos, nós não estaríamos aqui, estamos esperando a morte eterna. Estaríamos esperando a morte eterna. Todos nós fomos condenados à morte. Aos olhos de Deus, irmãos, aqui na terra não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, não tínhamos nenhuma chance de salvação. Mas graças a Deus, Deus ordenou que aquela noite, para tirar o povo de Israel do Egito, morte aos primogênitos. Quer dizer, todos os primogênitos de todas as casas iriam ser mortos. O primogênito representa toda a casa. Mas graças a Deus, Deus proveu uma salvação para o seu povo. Qual é a salvação? Cristo morreu por nós. O seu sangue derramado. Deus mandou que o povo de Israel tomasse o sangue do Cordeiro e ungisse, passasse nas umbrais da porta e na verga da porta.
nos batentes da porta, certo? E quando o anjo exterminador passasse por sua casa, ali representa, o sangue representa que ali houve morte. Então, se já morreu, está justificado. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Mas naquela casa houve derramamento de sangue. Cristo morreu por você. Deus passou por você a Páscoa. Páscoa é passar. Deus passou por você e não matou você. Porque Cristo morreu em seu lugar. Irmãos, nós temos ou não temos motivo para nos alegrar? Ou não? Temos ou não temos? Irmãos, por isso temos que celebrar a Páscoa. Todas as reuniões temos que lembrar da morte do Senhor. Em todas as reuniões temos que agradecer ao Senhor. Irmãos, pior coisa é ser ingrato. Precisamos ter gratidão em nossos corações. O fato de eu estar aqui, irmãos, é porque Cristo morreu por mim. Cordeiro Pascal morreu por mim, certo? Então, aqueles versículos que nós lemos, 2 Coríntios 5, vamos ler de novo? 2 Coríntios 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Versículo 13. Quem se enlouqueceu essa noite? Porque se enlouquecemos, é para Deus. Irmãos, é bom se enlouquecer para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Irmãos, nós temos ou não temos motivo para nos enlouquecer para Deus? Se você não se enlouquecer, precisa se enlouquecer de vez em quando, viu? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, irmãos, nós não podemos viver a vida da igreja daqui para frente de uma forma fria, morna para o Senhor. Precisamos enlouquecer, enlouquecer-nos para Deus, não é? Falta um pouco de entusiasmo. Precisamos ter entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? É em Deus, em Deus. Se você está em Deus, não tem por que você não ficar entusiasmado. Se você está sem entusiasmo, porque você está fora de Deus. Irmãos, nós precisamos estar sempre em Deus, sempre entusiasmados. As nossas reuniões não podem ser aquelas coisas rotineiras, aquela coisa fria, aquela coisa sem sentido. Por que eu estou falando isso? Houve uma reunião, eu dificilmente paro em São Paulo, mas aquela semana eu estava em São Paulo. E na reunião eu falei para os irmãos que nós precisamos nos comprometer mais. Todos os irmãos precisam se comprometer, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, precisamos nos comprometer mais com as reuniões da igreja, com os serviços da igreja. Os diáconos, as diaconisas, têm que servir ao Senhor com fervor, chegar cedo na reunião, orar antes, não é isso? Para dar o melhor para o Senhor, tal. E acabei de falar, terminou a reunião, uma senhora veio me procurar. Fala, pastor Pedro, eu não congrego com vocês. Eu vim aqui essa manhã porque eu vim ver onde é que o meu filho está se envolvendo, porque o meu filho está no meio dos jovens de vocês. E eu cheguei aqui às 9 horas, me falaram que a reunião começava às 9, cheguei aqui às 9, não tinha quase ninguém para me recepcionar. E eu sentei aí numa cadeira e ninguém sentou do meu lado, não fui recebido com calor aqui, né, e muito friamente, e eu quero convidar o senhor para visitar a minha igreja. A minha igreja, desde 7h30, os obreiros, as obreiras chegam cedo, nós já vamos orar, já estamos queimando desde manhã.
E quando às 9 horas, os outros irmãos chegam, já está lá no céu, né, a reunião. Irmãos, eu não sabia onde enfiar minha cara. E o Senhor nos encarregou com uma visão e uma comissão. Qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Qual é a sua visão? O que segura você aqui? O que tem de diferente de outros irmãos? O que o Senhor deu de visão para você? Cristo, eles também têm. O que você tem de visão? Qual o ideal? Qual a causa? Por que causa você está aqui? Quando nós éramos jovens, nós vimos a visão da igreja. Vimos que a igreja é uma só. A igreja tinha uma base correta, um terreno correto. Deus escolheu Jerusalém. Nós tínhamos que, né, voltar para essa base correta, em cada cidade, reunir como uma igreja. Irmãos, aquela visão dava uma causa para eu que era jovem. Eu morreria por essa causa. Muitos jovens deram a vida por essa causa. Mas depois o Senhor foi nos aperfeiçoando. Porque dessa maneira de ver essa causa, nós ficamos até um pouco radicais e achávamos sempre que nós estávamos certos, no lugar certo, e os outros estão no lugar errado, e aquilo causou alguns problemas. Mas, irmãos, a visão não estava errada. Só que a nossa visão foi aperfeiçoada. A nossa visão hoje, irmão, da visão da igreja ampliou-se para a visão do reino. É ou não é? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque Deus não vai entregar para os anjos o governo do mundo que há de vir. Ele determinou que irá entregar para o homem. E o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Você está sendo aperfeiçoado, preparado para reinar. Não é? Essa visão, essa causa, tem que queimar no teu coração. Tem que arder no seu coração. Eu não sou uma pessoa qualquer, não. Eu estou sendo preparado para reinar no mundo que há de vir. Essa é a nossa visão. Qual é a nossa comissão? Uma coisa é visão, outra coisa é comissão. Nós precisamos pregar isso que nós estamos falando. Pregar essa visão. O que é pregar essa visão? Pregar o evangelho do reino. A todos os filhos de Deus, de que todos nós somos escolhidos para reinar no mundo que há de vir. Com essa visão, irmãos, nós não nos dividimos com todos os filhos de Deus. Não tem mais conflito. Porque nosso desejo é que todos sejam aperfeiçoados para poder reinar no mundo que há de vir. É ou não é? E o Senhor entregou essa visão para nós, irmãos, por causa da nossa base correta. Desde a base correta da igreja. Não é para jogar fora a visão da igreja, não. Só a prática precisava de equilíbrio. Mas, irmãos, a visão da igreja deu base para Deus nos entregar a visão do reino. E com a visão do reino, o Senhor nos entregou a comissão. Por isso, irmãos, aqui na igreja, o Senhor tem revelado palavras e mais palavras. Nós temos livros editados e mais livros editados que ninguém mais tem. Está conosco a palavra. Isso todo mundo reconhece. Essa é a nossa comissão, irmãos. Deus encarregou a nós para pregar esse evangelho do reino. Todavia, se a gente continuar assim frios, se nós continuarmos frios, e não acordarmos, o Senhor vai entregar para outro povo essa visão. Não é verdade? Como Deus disse, como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Você não é nem quente nem frio. Não é isso? Você é morno. Oxalá fosses quente ou frio. Porque és morno. Vamos dar uma olhada. Eu quero impressionar vocês. Para a gente sair da nossa situação.
3, Apocalipse 3, versículo 15. Todos acharam? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Se eu falar que está frio, estaria injustiçando. Se eu falar que estamos quentes, também não está tanto. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes como tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Senhor Jesus. E aqui na carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículos 5, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Graças a Deus que nós cantamos essa noite. O Senhor pode restaurar nosso primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, se a gente não se arrepender, não mudar essa situação, o Senhor vai entregar essa comissão para outras pessoas que estão ardendo, que estão pegando fogo. Não é verdade, irmãos? Mas eu creio que o Senhor não vai fazer isso, porque nós também não queremos. Não é? Eu não dei a minha vida toda para depois, chegar no final da vida, o Senhor tirar de nós a comissão. Eu não quero, não é isso? Por isso, irmãos, essa noite estamos aqui. Não foi por acaso. Você está aqui, eu também estou aqui. Irmão, o Senhor quer restaurar-nos. O Senhor quer nos fazer arrepender. Vamos dar o melhor para o Senhor? Melhor amor para o Senhor. Na igreja, em cada igreja aqui, irmão, por menor que seja, vamos fazer o melhor para o Senhor? Em cada reunião, os irmãos, irmãs, cada um sabe o que fazer, cada um tem a sua função, sabe o seu serviço, não é? Serviço de criança, serviço de recepção, serviço de música, serviço, não é? De jovens, serviço, cada um tem o seu serviço, já sabe o que fazer. Chega cedo, não é? Não entrega para o Senhor o resto do nosso tempo. Às vezes, irmão, nós temos assim, eu já trabalhei de segunda a sábado, eu trabalho muito, já estou muito cansado. Eu vou na reunião, né? Eu quero descansar, quero desfrutar. Desfrutar quer dizer, não me comprometa com nenhum serviço. Desfrutar significa, não conte comigo. Não é assim? Fico ali, aleluia, louva, tal, os irmãos, palavra. A palavra não é muito boa, eu volto e critico. Quando a palavra é maravilhosa, que palavra boa, tal, mas não me comprometo. Irmãos, tem que mudar, não tem que mudar? Vamos mudar? Todos os irmãos, todas as irmãs. Chegarmos cedo, já queimando, dar o nosso melhor para o Senhor. Eu vou contar uma história aqui de Lucas 7. Vamos ver essa historinha? Pode nos ajudar. Lucas 7, versículo 36. Senhor Jesus. Ali houve uma festa. Alguém convidou Jesus para jantar. Você já convidou Jesus para jantar? Quem aqui já convidou Jesus para jantar? As nossas reuniões. Só que muitas vezes você esquece que Jesus é o convidado especial. E você chega atrasado. Quantas vezes não convidamos amigos para pregar evangelho e quem convida chega atrasado? Nossos amigos chegam primeiro. Cadê o fulano de tal? Não chegou ainda.
Olha, não chegou ainda, me chamou aqui, me convidou aqui e tal. Mas aqui é assim mesmo, os irmãos chegam tarde. Você convidou Jesus, Jesus já estava aqui, mas não tinha ninguém para recepcioná-lo. Né? Senhor Jesus. Você sabia que todas as reuniões é um jantar que nós convidamos o Senhor? Vou falar para as irmãs. Já pensou se amanhã Jesus vai jantar na sua casa? Hein? O que você ia preparar? O que você iria preparar? Primeiro você tem que correr, voltar para casa e limpar a casa, não é isso? E está uma sujeira só, está uma bagunça só, né? Roupa por lavar, roupa limpa para passar, tá, né? Tá tudo jogado ali, ter que voltar, me ajuda aqui, vamos arrumar tal. E que comida você quer fazer para ele? Jesus. O que é melhor? O que é melhor para a irmã? Qual é o melhor prato? Qual é o melhor prato? Qual que é? Tá. Então, vamos falar até. Qual é o prato? Se eu for na sua casa agora. É? Aquela galinha. Aquela galinha. Aquela galinha. Vocês? Hein? Aquela galinha de capoeira, não é isso? Mas. Muito boa, né? Certamente a irmã não vai preparar na última hora. Certamente já está, desde manhã, já está preparando, não é isso? Prontinho já, né? Cozinhando ali e tal, né? Que nem aquela costela tem que ficar 5 horas, 6 horas no fogo, não é isso? Quando fica derretendo. Irmão, nós damos o melhor para o Senhor, não é? Você já imaginou se Jesus vai jantar na sua casa amanhã? Pensa um pouquinho. Jesus vai jantar na sua casa amanhã. Pensa um pouquinho. O que você vai preparar para ele? O que vai preparar para ele amanhã? Prepararia o quê? Sopa? Hã? Uma sopa. Mas a sopa, né? Tem que ser aquela sopa, certo? Isso. Hein? Um churrasco. Isso quer dizer, vamos preparar o melhor para o Senhor, não é? Irmão, as nossas reuniões são assim. Às vezes a gente vem para a reunião como se, sabe, como se não fosse conosco ninguém. Não é isso? Você convidou Jesus para a reunião. Jesus, ele é sempre convidado da nossa festa. A reunião é a festa que celebramos para o Senhor. Então você tem que chegar antes do Senhor Jesus. Já pensou, você convida o Senhor Jesus, um convidado tão nobre, de honra, você chega depois dele? Não é? Tem que chegar antes. Chega antes. Vamos preparar. Vamos orar. Os músicos, né? Os músicos, geralmente os músicos são muito emotivos, muito na alma, mas os nossos músicos são diferentes, não é isso? Ou não? Tem aquela propaganda que os nossos japoneses são melhores que os japoneses do Japão, né? Então, os nossos músicos não são almáticos, não são anímicos, né? Eles vêm cedo para orar. É verdade isso ou não? Não. Não é verdade? Olha lá. Eu estava falando que não é verdade, mas pela fé vai mudar, não é isso? Vai mudar. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos mudar tudo? Vamos mudar tudo? Vamos pedir perdão para o Senhor? Não é? Começar com entusiasmo. Cadê o entusiasmo? Quando eu era jovem, irmãos, a antiga Casa 1, você conheceu a Casa 1, né? A Casa 1 nós tivemos, que nem aqui, ó, a carpetar as paredes. Não só no chão tinha carpete, mas as paredes todas tinham carpete. Sabe por quê? Porque a gente era tão louco, que o barulho saía para a vizinhança e a vizinhança reclamava. As nossas reuniões eram verdadeiramente uma festa, que nós éramos um grupo de jovens loucos, mas loucos mesmo pelo Senhor. Irmãos, mas cadê aquela loucura? Vou ficando mais velho, né? E vai perdendo isso. Mas não pode perder isso. Não pode perder isso. Entusiasmo.
em Deus. Vamos ter entusiasmo. Ó Senhor Jesus, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Irmãos, é ou não é? Nós estamos aqui, irmãos, é pelo amor de Deus e pelo amor de Cristo. Se Deus não nos amasse, irmãos, nós não estaríamos aqui. Porque se Deus não nos amasse, Deus nos abandonaria aqui nos nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu próprio Filho unigênito, único Filho, e veio aqui na terra, irmãos. Ele que era Deus, se esvaziou. Ele deixou a usurpação de ser igual a Deus, se esvaziou, tomou forma de figura humana. Irmão, para Deus tomar forma de figura humana é humilhação. Ele se tornou um como nós, e Ele veio para salvar os seus, e os seus não o receberam. Pelo contrário, os seus aqui na terra só o maltrataram, o injuriaram, o rejeitaram, o injustiçaram, não é assim? E no final, na véspera da morte da cruz, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi agredido com murros. Você já leu o Evangelho? Colocaram nele uma coroa de espinhos, para zombar. Se tu és realmente o rei, salva-te a ti mesmo nesse momento. Despiram a ele e colocaram uma capa, zombando dele. Irmãos, por isso que no Getsemane, pouco antes, ele chamou 3 dos seus mais próximos discípulos para vigiar, orar com ele, porque sofrimento era tanta, que ele chegou a se encher de pavor e angústia. Você sabia disso? Jesus, ele começou a se sentir cheio de pavor, de medo, de incerteza, de insegurança e de angústia. Irmãos, e em seguida ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Bom, tudo isso é já beirando a depressão, beirando a síndrome do pânico, beirando a tudo que um homem pode passar. Jesus passou por você. E no fim ele foi crucificado. E na crucificação, o pior aconteceu. Deus Pai, que sempre esteve com ele, o abandonou. O abandonou por quê? Por tua causa. Todos os nossos pecados e transgressões estavam sobre ele. Deus o fez pecado por nós. Ele foi condenado. Ele morreu em nosso lugar. Irmão, tudo isso é para nos salvar, para nos dar a sua vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você tem ou não tem motivo para se enlouquecer? Você precisa se enlouquecer por causa disso que o Senhor fez por você. E não só isso. Deus fez de você diferente. Porque Deus, Ele determinou preparar você para reinar. E para começar, Ele quer colocar a vida dele em você. Hoje no jantar, a gente estava discutindo, certo? Jeová, cadê Jeová? Ali, ó. Né, Jeová? A gente estava discutindo ali, né? Como Deus é maravilhoso. Deus, Ele criou esse universo material, físico. Não tinha esse universo. E Deus criou esse universo com uma só palavra. Deus é tão poderoso, com a palavra Ele criou esse universo físico. Né? A gente estava falando hoje. Esse universo físico foi criado porque Deus, Ele quer restaurar o seu reino aqui na terra que foi usurpado. Não é? Usurpado. Mas como Ele fez? Ele criou o homem de uma maneira tão diferente de qualquer criatura, qualquer outra criatura nesse universo. Irmãos,
Deus nos criou, sabe com o quê? Eu fico maravilhado, fico maravilhado. Deus nos criou tão diferentemente de outra criatura, que nós somos a única criatura que Deus encontra um pedaço de terra para que a sua semente divina possa cair, fecundar e crescer. Mateus 13 fala do semeador que saiu a semear. Algumas sementes caíram na terra à beira do caminho. Outros caíram numa outra terra que é pedregosa. Outro caiu terra com espinhos. Mas por fim, a semente caiu numa boa terra que cresceu e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Pensa um pouquinho. Quem é essa terra? Quem é essa terra? Você sabe que uma semente, se você colocar no depósito, no armazém, aquela semente vai ficar a semente a vida toda. Não vai acontecer nada. É a semente. Então, a semente de Deus, se não tiver terra, fica ele. Por isso que Jesus, ele é o grão de trigo. Se ele não cair na terra, fica ele só. Porque a semente sem a terra não fecunda. Fica Deus só. Deus vai ficar para sempre só. Mas ele criou um homem diferente. Ele criou o homem como uma terra capaz de receber essa semente e cair e fecundar. 1 Pedro, é isso que está no 1 Pedro, nós até lemos lá, né, no restaurante. 1 Pedro, capítulo 1, né? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados. O que é regenerados? É nascer de novo. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, é uma maravilha, é um milagre, um mistério do universo. A semente que o lavrador planta no campo, na verdade é uma sombra da semente de Deus. Quando aquela semente que o lavrador planta cai na terra, fecunda, brota e cresce uma lavoura, não é isso? Na verdade é uma sombra do que Deus está fazendo conosco. Porque Deus deseja plantar sua semente nos corações dos homens. E como Deus planta? Como Deus planta a semente nos nossos corações? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Uma simples palavra, uma palavra do Evangelho. Então, e prega para uma pessoa. Essa pessoa ouve. Se houver uma brechinha no seu coração, essa semente entra. Quando entra, essa semente não fica sem efeito. Essa semente fecunda, brota. Fez isso no seu coração, não? É ou não é um milagre da vida? Não acontece, faça isso com o cachorro da sua casa. Prega o Evangelho para ele. Fala. A semente não entra porque não encontra terra para brotar. Nem os anjos, sabia não? As irmãs que gostam muito de anjo, né? Querem ser anjo. Mas anjos não têm esse coração. Não tem essa terra para gerar a vida de Deus. Opa, peraí, Pedro está falando demais. Hebreus capítulo 1, vou provar para você.
Como diz Hebreus capítulo 1. Como assim? Como assim que os anjos não? Os anjos não são chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento? Como é que os anjos não podem receber a vida de Deus? Olha aqui. Hebreus 1, versículo 5. Todos acharam? Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, ele nunca gerou como filho a nenhum dos anjos. Aqui está escrito isso. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, aí ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Quer dizer, esse homem que Jesus se tornou, ele foi o primeiro homem a se tornar um filho de Deus. E na sua ressurreição, Deus Pai disse para ele: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele se tornou o primogênito de Deus. Como homem, para levar à glória os seus muitos irmãos. Os muitos filhos de Deus que somos nós. Não é? Irmãos, nenhuma outra criatura tem essa capacidade de fecundar a semente de Deus. E você sabe que semente no original é sêmen. É sêmen mesmo. Deus não consegue fecundar em nenhuma outra criatura, mas fecunda no coração humano. Aleluia! Aleluia! E essa semente está crescendo em nós. Eu não ia falar Lucas 7? Vamos falar Lucas 7, vai? Vamos voltar lá para Lucas 7. Senhor Jesus. Até que horas posso ir, Jackson? Até que horas? Já são 9h30 já, né? Dá para ir? Dá para ir um pouquinho mais, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 36. Hoje é festa. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Deve ser assim com todos os convidados que o fariseu convidou. Claro que Jesus devia ser um dos principais. Versículo 37, presta bem atenção nessa mulher. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O que ele quis dizer? Se Jesus soubesse que espécie de mulher que está fazendo isso nos seus pés, tocando nos seus pés, lavando os seus pés, enxugando com o cabelo, ungindo os seus pés, beijando os seus pés, é nojento. Essa mulher é pecadora. Não devia nem deixar tocar. É mais ou menos esse tom. Aí o que o Senhor Jesus falou para ele? Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O que você acha?
qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Vou explicar um pouquinho isso. Naquele tempo, não tinha calçado, sapato fechado assim como o nosso. Naquele tempo usava-se sandália. E era muito rústico, não era? Tudo muito rústico, não tinha como fabricar como os nossos sapatos fechados de hoje. Então era tudo muito aberto, né? E as ruas, todo lugar onde as pessoas passavam, não tinha pavimentação, não tinha asfalto, não tinha concreto, não tinha calçada, não é isso? Dificilmente, somente nos palácios, quem sabe, tenha piso de mármore, piso de granito, não é isso? De pedras, algum lugar, mas, irmãos, dificilmente tinha pavimentação em todo lugar. Então, era poeira, era terra, era pó ou barro. E os pés, vocês sabem, os pés de tanto andar, tem suor. Suor misturado com pó, o que dá? Hein? É lama, não é isso? É agradável? É agradável você jantar com os pés assim? Por isso, irmão, naquele tempo, um jantar mais fino, o dono da casa prepara água e os convidados lavam os pés. Pelo menos, ao comer, fica mais confortável, não fica? Eu sei que tem gente aqui que não janta sem antes tomar banho, não é isso? Por quê? Porque é mais agradável. Imagina com os pés daquele jeito. Em cima um banquete farto, gostoso, mas embaixo, os meus pés, cheios de lama, né? Cheio de coisa grudenta, suor. Irmãos, é desagradável, não é? E Simão não preparou água. E essa mulher pecadora soube, quando Jesus já estava na casa. E ela foi correndo para lá. Ninguém lavou os pés do Senhor Jesus. E ela não era dona da casa. Ela não podia ir lá na cozinha pedir uma bacia de água, porque não era dona da casa. Certamente ela não era bem quisto. Certamente, se ela pedisse água para a dona, para a esposa, para a mulher de Simão, certamente a mulher falava: cai fora, pecadora. Não é assim? Então o que ela fez? Ela não podia pegar água, ela produziu água com suas lágrimas. Lavou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas. Não tinha toalha, porque não podia pedir toalha para a mulher dona da casa. Enxugou os pés do Senhor Jesus com os cabelos. E trouxe um vaso de alabastro de unguento. Em outros evangelhos, falam de 300 denários. Sabe quanto vale 300 denários? É quase salário de um ano. Quanto você ganha por mês? Para facilitar, multiplica por 10. Quanto você ganha por mês? Não precisa falar. Só vai na cabeça. Vai na tua cabeça. Multiplica por 10. Custa um vaso de perfume. Essa mulher ungiu o Senhor com o salário de um ano. Por quê? Porque a ela muito se perdoou. A quem muito se perdoa, muito ama. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Será que é porque nós nunca fomos grandes pecadores? Então a gente ama o Senhor pouco. Será que é isso? Será que porque eu nunca fui homicida, nunca matei ninguém? Nunca toquei fogo não fui incendiário, não é isso? Eu não fui assaltante, eu não fui roubador,
Então, irmãos, a mim pouco foi perdoado. Às vezes um jovem que cresce na igreja, eu nasci na igreja, não é? Muitos jovens falam, eu nasci na igreja. Eu não sei o que é mundo, não pequei muito, não é isso? Irmãos, não é uma questão da gente pecar muito. Nós já estávamos atolados em pecado. Não importa o que você fez ou não fez, irmãos, nós já estávamos totalmente atolados em dívida impagável. A nossa dívida era impagável. Ninguém podia se salvar. Não conseguiríamos nunca saldar a nossa dívida. E Jesus veio aqui e pagou a nossa dívida. Irmãos, é a percepção do perdão, não é o quanto você pecou. É a percepção do que Cristo fez por você, o que Deus fez por você. E não só isso, desde o dia que você foi salvo, até o dia de hoje, quanto amor Deus e Cristo dispensou em cima de você. Quanto cuidado. Hoje no jantar, os irmãos lembraram, acho que no almoço ou no jantar, os irmãos lembraram de novo que eu falei numa conferência de jovens, quantas vezes quase morri, não é isso? Tantas vezes eu quase morri. Na verdade, todos nós temos essa experiência. Nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou. E guardou ainda dos perigos que a gente nem sabe que Ele guardou. Não é? Dos perigos. Ó Senhor Jesus. E quanta paciência o Senhor teve conosco. Irmão, será que não temos motivo de nos ficarmos loucos, enlouquecidos para o Senhor? Temos motivo, irmão, de ficar alegre, com o coração cheio de gratidão? Irmãos, a reunião da igreja pode ser de dois jeitos. Um jeito é o jantar na casa do Simão, sem a mulher pecadora. É um jantar totalmente certo, não tem nada de errado. Protocolar, é um jantar protocolar, certo? Fez tudo de acordo com o protocolo. Entrou na reunião, alguém pediu hino, todos nós cantamos, alguém orou, né? E alguém deu uma palavra, e no fim o irmão responsável deu um aviso, e dispensamos. Totalmente protocolar. Então, se o Senhor Jesus for um convidado, e todas as nossas reuniões são meramente um cumprimento de protocolo, vai chegar uma hora o Senhor falar, não vou mais nessa reunião, não. Não vou mais nesse jantar. Não é isso, está tão chato, tão chato. Tudo muito protocolar. Não é mesmo, irmãos? Nem você vai querer vir mais. Irmãos, precisa haver atitude dessa mulher pecadora. Essa loucura, esse amor, não é? Fazer alguma coisa de coração, alguma coisa, não é? Que o Senhor se agrade. Fazer uma coisa diferente, uma coisa a mais do que o protocolo. É isso que o Senhor precisa, irmão, o Senhor quer. Que tal, irmão, daqui para frente, todas as reuniões, a gente dá essa alguma coisa para o Senhor? Essa alguma coisa requer que você esteja aqui amando o Senhor de todo o coração. Vamos fazer isso ou não? Vamos dar isso para o Senhor? Ele merece. Lucas 10, perguntaram para um jovem que veio para provar Jesus, tentar Jesus. Perguntou, versículo 25. Perguntou a Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, veio para testar Jesus. Aí Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Irmãos, o Senhor simplesmente requer todo o nosso ser, tudo de nós. Em outras palavras, em todas as nossas reuniões, em todas nossas atividades de serviço a Deus, irmão, nós temos simplesmente dar
tudo de si para o Senhor. Tudo. Todo o nosso coração. É bom até você guardar isso. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Deus não quer nem 90%. Ele quer 100%. Irmão, aqueles jogadores de futebol de primeira linha, de futebol de, alto rendimento, ganha milhões em Barcelona, em Chelsea, em Real Madrid, não é isso? Já foi outro tempo o brasileiro, né? Tal, ganham milhões. Irmãos, eles podem entrar num campo, num jogo decisivo, fazendo corpo mole? Eles têm que dar 100 ou 110 ou 120% de si. É ou não é? Senão amanhã, que esses milhões que você ganha, ó, pode ir embora. Não é? Irmãos, nós estamos lidando com a comissão mais nobre desse universo, que é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Nós podemos não dar 100% de nós? Em todas as atividades que nós fazemos para o Senhor, não pode ser feito de qualquer jeito. Em todas as nossas atividades, irmãos, tem que ter muita oração por trás. Quem sabe até planejamento. Quem sabe até preparação. Por isso, irmão, eu digo, precisa vir antes. Nada fazer por improvisação. Tudo bem preparado, planejado, agendado, datas, tudo. Só que na hora de aparecer no campo, jogar, dependemos do Espírito. Não fazemos de acordo com o que planejamos, mas o nosso planejamento dá lugar para Deus atuar. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, não? Não é porque eu programei assim, eu vou engessar o Espírito. Não, mas eu preparei assim, vou dar total liberdade para o Espírito. Por quê? Porque a minha dedicação, minha preparação, minha oração, meu planejamento, deu espaço para o Espírito poder atuar. Mas hoje é diferente. Hoje tudo é improvisado. Ninguém faz nada. Não é? Ninguém prepara nada. Chega na hora, 7h30, 9h30, 10 horas, aparece o irmão responsável e tal, está aí. Vamos, a gente sabe como fazer reunião e tal. Irmão, não é mais assim. Daqui para frente, irmãos, somos jogadores de Barcelona, celestiais. Real Madrid. Você foi comprado com muito mais que milhões de dólares e o euro. Você não foi comprado com ouro ou prata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Por que não dá tudo de si? Não é mesmo, irmãos? Se a gente vai jogar esse jogo, vamos jogar o melhor possível? Não só individualmente o melhor possível, o conjunto tem que ser o melhor possível. Não adianta cada um de nós querer dar tudo de si, mas não temos um conjunto. Não estamos entrosados. Não é isso? Nós empatamos o primeiro jogo, né? Nas Olimpíadas, não é isso? É falta de entrosamento, né? Você que entende futebol? Não entendo não, irmão. Mas futebol celestial você entende. É melhor. Nós temos que ter entrosamento. Aí eu vou falar. Não sei se vocês perceberam. Tudo isso que eu falei até agora pode ser resumido em 2 palavras. Entusiasmo e excelência. Fazemos com entusiasmo. Todas as coisas de Deus fazemos com entusiasmo. E fazemos com excelência, quer dizer, fazer o melhor para o Senhor. Falta só uma coisa para ter o conjunto. Inclusão. Inclusão. Eu estou vendo tantos jovens aqui, ó. Tantos jovens. Precisamos de inclusão. Jovens, está na hora de vocês jogarem bola. Celestial. Né? Irmãos como nós aqui, ó. Certo? Não podemos estar sempre jogando, né? 50, 60, né? Eu ontem fui fazer
um exame, não sei se vocês sabem que eu tive uma crise forte de coluna cervical lá em Palmas, né? Eu estou com um problema de o disco na vértebra, nas 3 vértebras, nas 4 vértebras, 3 discos, principalmente 2 discos, estão achatados, já pressionando a raiz de nervo e também afetando medula. Provavelmente, não sei ainda, até essa semana eu vou discutir com o médico para ver se é caso de cirurgia ou não. Eu fui fazer um exame chamado eletroneuromiografia, que é para dar choquinho nas mãos, nos pés, para ver como estão os nervos. Como estão os nervos. É uma tortura, né? Dá choquinho, depois ainda espeta uma agulha e dá choque ainda, né? Fica tudo espetado depois de sangue, né? E aí a médica perguntou: qual a sua idade? Eu falei: já tenho mais de 60 anos. Eu quis confirmar, porque não acredito que você tem mais de 60 anos. Mas eu já tenho mais de 60 anos. Continue a viver a vida da igreja alegre. As irmãs que querem rejuvenescer, a melhor coisa é a alegria da vida da igreja, para rejuvenescer você. Você quer conservar-se sempre jovem? Viva essa vida, igreja alegre. Ame ao Senhor de todo o coração. Não é? Irmãos, como eu contei, quando eu tinha 20 e poucos anos, nós fizemos aquela loucura para o Senhor, ganhamos muitos jovens. Conforme, irmão, a idade vai crescendo, eu vou tendo outra utilidade, não é isso? Vou tendo outras utilidades. Mas, irmãos, eu teria que preparar os que fazem a mesma coisa que eu fazia quando 20 e poucos anos, depois aos 30 e poucos anos, isso? 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, nunca parar de produzir, mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Por isso, irmãos, eu quero incluir os jovens. Mas o que eu chamo de jovens? Não é só jovem fisicamente. São jovens que o velho João fala em 1 João 2. Ali fala pais, filhinhos e jovens. Não fala? Estou quase terminando, meu tempo já está acabando. Vamos lá, 1 João 2. Primeira João 2, versículos 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Filhinhos são quem? São recém-convertidos, não é? São novos na fé, são pessoas que são crianças ainda na fé, e também adolescentes ainda, fisicamente mesmo falando, não é isso? São adolescentes ainda começando a conhecer o Senhor, estão começando a ter experiências de terem os seus pecados perdoados, certo? E depois, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem são os pais e quem é aquele que ele conhece desde o princípio? Ele conhece desde o princípio o Deus, o Pai, que não muda nunca, é imutável, eterno. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que os que são pais na igreja, são mais maduros na igreja, eles têm a responsabilidade de segurar firme a linha da economia neotestamentária de Deus. Não pode deixar se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É a linha de Deus, porque nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Porque os padrões desse mundo estão mudando rapidamente, estão ou não estão? O que era certo ontem, hoje não é mais certo.
E se a gente não tiver um padrão de Deus, nós também vamos ficar variando. Graças a Deus, os pais são aqueles que conhecem aquele que existe desde um princípio, que não muda nunca. Não é mesmo, irmãos? Agora tem uma outra camada, outra categoria de pessoas aqui, não tem? Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Irmão, nós temos aqui um grupo, uma categoria de pessoas aqui na igreja, que João chama de jovem, não necessariamente jovens na idade, tá? São jovens, são aqueles, irmãos, que lutam contra o maligno. Aqueles que estão ali, ó, no dia a dia, na batalha. É ou não é? No povo de Israel, quando completava-se 20 anos para cima, 20 anos para cima já era contado para a guerra. Sabia? 20 anos para cima. Então, irmãos, o Senhor precisa de um grupo, uma categoria de pessoas aqui, que João chama de jovens. Esses jovens precisam assumir a responsabilidade pela luta da igreja do dia a dia. Não deixe os pais, somente pais, fazerem isso. Vocês precisam assumir essa parte para vocês. Vocês estão prontos, não? Principalmente quem tem, já que falamos em 20 anos, vou chamar, não é bem idade física, mas é mais ou menos, quem tem idade de 20 anos para cima, até 45 anos, 40 e poucos anos. Quantos aqui estão entre 20 a 45 aqui? Só para, levante as mãos. Olha quantos, dá uma olhada. Olha quantos. O Senhor quer entregar a responsabilidade para vocês no operacional da igreja e da obra do Senhor. Vocês precisam assumir a parte de vocês. Estou certo ou não estou certo? Esses jovens, você quer que o Senhor abençoe vocês? Sejam submissos aos pais. Conheçam a autoridade. Não tem nenhum problema de insubmissão no coração. Deus vai abençoar muito vocês. Acredita nisso ou não? Operacional está com vocês. Conversando hoje na viagem com Assis. Assis está experimentando isso no trabalho dele. Ele tem uma empresa e o filho dele está assumindo a parte operacional. Está fazendo melhor que ele. Mas não pode dispensar o pai, porque a experiência do pai é diferente. Entenderam? Mas o corre do dia, né? Ele está inovando, tá ou não está inovando, Assis? Me chega uma hora, os pais, eles têm tantas outras coisas para se preocupar, ele não consegue mais, e ainda mais essa juventude aqui, conhece muito mais tecnologia do que os pais. Conhece ou não conhece? Eu, para usar um aplicativo, muitas vezes tenho que recorrer ao jovem, recorrer aos meus filhos. Como é que eu uso isso aqui? Como é que eu uso aquilo? Não é isso? Como usuário já tenho dificuldade. Imagina fazer aplicativo, né? Mas o nosso jovem já não tem essa dificuldade, não é isso? Conseguem usar melhor, instrumentalizar melhor os recursos que tem. Porque, vou dizer uma coisa, não sei se vocês sabem, nós, da minha idade, nós somos da geração X. É assim que lá fora estão falando, nós somos da geração X. Irmãos, eu sou do tempo que o meu pai, o meu avô, era do tempo que quando o patriarca senta à mesa, certo? Se ele não mandar, ninguém mais senta, não é isso? Você é desse tempo ou não? Quer dizer, seu avô, né? Seu avô é desse tempo ou não? É? Não vai assim? E quando ele manda sentar, tal. E a criançada fazendo algazarra, tinha possibilidade ou não? Não, ele mandava calar, não é isso? Não. Todo mundo tinha que obedecer, não é assim? Hoje quem senta à mesa primeiro? Os meus netos. Os netos sentam, toma tudo lá, sentam no lugar, não tem lugar para sentar.
É engraçado, mas só para vocês entenderem um pouquinho a coisa. Então, a geração... Eu sou da geração, eu sou engenheiro. A calculadora, eu estudei na USP, na Escola Politécnica, eu fui o primeiro da escola de engenharia a ter a calculadora HP. Aquela calculadora super, né? Só fazia 4 operações, multiplicação, divisão, potência, tal, logaritmo, e eu já era o máximo na escola. Tinha uma bolsa aqui, colocava aqui, né, a minha calculadora. E para multiplicação, antes disso, era régua de cálculo. Acho que vocês nunca viram régua de cálculo. Régua de cálculo fazia multiplicação, fazia logaritmo, fazia, né, tal cálculo, tudo cálculo com uma régua de cálculo, uma reguinha. É peça de museu, vocês nem conhecem. O jovem nem conhece o que é régua de cálculo, né? E nosso desenho era numa prancheta, tudo com régua T. Hoje é tudo no computador. Quer dizer, irmãos, os tempos evoluíram, não evoluíram? Mas a nossa mentalidade pode estar lá atrás, desatualizada, não é isso? Eu não estou dizendo que as coisas da Bíblia, a palavra de Deus muda, não, a palavra de Deus nunca muda. Mas os meios avançaram. Então, nós temos a geração Y, que usa muito melhor os meios do que nós. E muitas vezes nós estamos travando eles de avançar, porque nós ainda somos muito retrógrados, lá atrás, muito arcaicos. E essa geração Y, se não tomar cuidado, a geração Z vai tomar conta de vocês. Quem é a geração Z? Praticamente são os que nasceram nesse século, século 21. Que nós estamos em 2016, não tem mais que 16 anos. Essa geração, os meus netos, todos nasceram com um dedo assim. Para fazer assim no teclado, assim, na tela. Ó. Já a geração touch. Sabe o que é touch? Touch é de tocar. Touch screen, né? Toca na tela, não é isso? E desde pequenininho, 2 anos de idade, 3 anos de idade, não sabe ler, não sabe nada. Já sabe ler inglês. Já sabe onde apertar, tal, e os avós não sabem. Eles sabem onde apertar. É ou não é? Então, eles já nasceram com uma cultura diferente da sua. Até da geração Y. Então, irmãos, as coisas estão avançando. A gente tem que fazer a inclusão dessa turma. Tem que usar isso para servir ao Senhor. Tem que usar tudo isso para servir a obra. Irmão, se a gente tiver esse time aqui, nós vamos ser verdadeiro Barcelona, Barça e Atlético, não é Real Madrid, não é isso? Para jogar o jogo futebol celestial. Aí sim nós vamos cumprir a nossa comissão. Pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Irmãos, não tive tempo de falar, tem muita coisa, mas eu tentei falar o máximo para vocês. Espero que vocês entendam o que eu quero falar. Daqui para frente, irmãos, vamos mudar a nossa postura. A postura da vida da igreja. A postura da minha vida particular. Irmãos, eu não posso vir na reunião só para fazer encenação teatral. Fazer uma reunião boa. Não estou preocupado em fazer uma reunião boa. A reunião boa, irmão, tem que começar na minha vida particular. A reunião boa tem que ser começar na minha comunhão com o Senhor. E eu tenho que ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor e com os irmãos na vida da igreja. Se não tiver isso, irmãos, isso é meramente uma encenação. E encenação não agrada ao Senhor. O Senhor quer alguma coisa verdadeira, que flui do nosso coração. No fim, eu quero dizer mais uma coisa. Vamos dar importância para as irmãs. Tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher para ter essa sensibilidade na emoção, no amor. Não é? Tinha que ser mulher. Irmãos, quando você coloca as irmãs para servirem, entrega algum serviço para as irmãs são mais responsáveis que os irmãos. Então precisa entregar mais coisas para as irmãs. Para fazerem. Da mesma forma que os jovens, as irmãs também precisam estar bem resolvidas essa questão de autoridade.
Se vocês querem usar isso para sobressair, para tal, irmãos, vai dar problema. Problema em que sentido? Até entre vocês. Até entre vocês. Se algumas, né, querem tal, as outras vão surgir ambiente de inveja, ciúmes, diz-que, irmão, não vai ser legal, não é isso? Mas se todo mundo é como aquela mulher pecadora, não quer posição, não quer encabeçar, quer servir só, quer amar o Senhor, quer dar tudo de si para o Senhor, não é isso? Obediente aos irmãos, que os irmãos falarem, estamos aqui. Irmãos, se uma igreja com as irmãs, com essa dedicação que vocês realmente têm, vai mudar. A vida da igreja vai mudar. Vai ou não vai mudar? As irmãs estão prontas para assumir papel? Quando, irmãos, você tal, dá algum serviço, tal, sábado à noite você vai fazer isso, domingo de manhã você vai fazer isso. O irmão, às vezes, falta, tem algum problema, falta, nem avisa. Aí deixa o serviço lá largado, não é isso? As irmãs, dificilmente as irmãs fazem isso. As irmãs são mais responsáveis. As irmãs pegam para valer. Ou eu estou falando demais? Tá. Então, vocês se comprometeram, né? Então, vamos mudar a vida da igreja daqui para frente. Irmãos, desse jeito, nós vamos poder cumprir a nossa comissão. Pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. E as nossas reuniões vão deixar de ser frias e mornas. Vamos ser quentes para o Senhor. Todo mundo que entrar aqui vai dizer, Deus está no meio de vocês. Todos serão convencidos. Assim nós vamos frutificar. Jesus é o Senhor.